ou você queira compartilhar para a base, né, de contatos de vocês, fica mais do que à disposição. Todas as informações aqui vão poder ser utilizadas e compartilhadas por vocês. Nada substitui também, eventualmente, a necessidade da gente marcar um bate-papo especial falando da organização de vocês e dos cases de vocês, tá? Então, se vocês entenderem que cabe, né, essa conversa dentro do ambiente da organização, dentro de um contexto específico para apoiá-los, a gente está mais do que à disposição para fazer esse mesmo bate-papo para a empresa de vocês, tá bom? Mas sem mais delongas, eu vou projetar minha tela aqui e a gente começa a partir disso. Muito bem, muito bem. Já está aparecendo minha tela para vocês? Já está aparecendo, Giba. Legal. Então, novamente, pessoal, a gente vai começar o nosso evento Tendências de Automação Inteligente, Agentic Process Automation, APA, e a integração de RPA com GenAI. Muitas novidades, a gente está realmente no florescer de uma nova abordagem tecnológica no que diz respeito à automação. A gente quer apresentar para vocês como que essa tecnologia ou esse conjunto de tecnologias se conectam à estratégia de automação inteligente. Já tivemos a fase de democratização, já tivemos a chamada hiperdigitalização, já tivemos hyperautomation, que a Gartner apontou aí como uma tendência de automatizar absolutamente tudo. Mas, de fato, a gente está num novo momento, né, no que diz respeito à automação inteligente. Então, daí esse motivo do bate-papo. Quem vai conduzir essa sessão sou eu, diretor responsável pela parte de novos negócios e estratégia da Practia aqui no Brasil. O Ricardo Brandão trabalha junto comigo, também responsável pela parte de novos negócios e estratégia. E o Jean Anderson, que é o nosso head de Data AI, que vai fazer as demonstrações mais ao final. Ricardo, quer aproveitar para se apresentar? E aí a gente já entra no material? Legal, perfeito. Bom, pessoal, primeiro, obrigado pela presença de todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para a gente bater um papo, né? A ideia é que a gente faça, no final, né, Gilberto, um bate-papo mesmo, que vocês tragam as visões, as perguntas de vocês e a gente tem uma interação que com certeza vai ser bem bacana. Então, assim como o Gilberto conversou, a gente vai falar um pouquinho aqui, um pouco mais sobre essas tendências e a gente vai dar um enfoque muito grande na aplicabilidade prática, como que a gente vê hoje esse tipo de solução agregando valor para diversas organizações e diversos contextos. Então, a ideia é que vocês saiam daqui hoje com algo muito mais palpável sobre como que esse grande hype que está se falando sobre a Agentic Process Automation, o IA, né, e como que isso pode de fato aterrissar para gerar resultados efetivos para o negócio e para as organizações de vocês. Então, a ideia é a gente trazer bastante exemplo, mostrar diversas práticas em diversos tipos de áreas para que vocês possam ter essa visão palpável e estamos aí à disposição para a gente conversar mais no detalhe, como o Gilberto comentou. Perfeito, Ricardo. O Janderson, daqui a pouquinho, ele se apresenta no momento que ele for fazer as demonstrações. A gente vai ter demonstrações sobre diversas plataformas tecnológicas e diferentes casos de uso. De fato, quando a gente fala de Agentic Process Automation e RPA mais GenAI, a gente poderia, de alguma maneira, até separar, né, agentes de IA versus RPA com GenAI, rodando modelos de LLM, enfim. A gente vai explicar essas diferenças, mas a quantidade de casos de uso e aplicações, de fato, é tremenda. Então, a gente vai, de fato, tangibilizar para vocês de uma forma que fique mais simples. Bom, só para, novamente, no momento inicial, apresentar a Practia Publicis Sapient, talvez alguns de vocês nos conheçam como Practia, mas há mais ou menos um ano e meio, nós somos adquiridos pela Publicis Sapient. A Publicis Sapient faz parte do grupo Publicis Media. Então, a gente parte de uma empresa, né, com origem na América Latina. A Practia tem mais de 30 anos de história, uma empresa de origem argentina, com presença em toda a região, Chile, Colômbia, Peru, México, Brasil. A gente iniciou as operações aqui há aproximadamente 6 anos, e agora a gente faz parte desse grupo global chamado Publicis Media e Publicis Sapient. Publicis Sapient, para quem não conhece, é o braço de tecnologia da Publicis Media, mas como um todo, nós somos uma empresa de capital aberto com bolsa na Bolsa de Paris,
temos mais de 100 mil colaboradores e somente na frente de tecnologia a gente tem mais de 25 mil pessoas. Então, a gente está trazendo para vocês aqui casos de uso, práticas e vivências de uma empresa global. Obviamente, o Brasil é o hub responsável pela frente de automações, então boa parte dos temas relacionados à automação inteligente, Document Understanding e a parte relacionada à APA, o Brasil ele é protagonista, mas a gente tem uma rede hoje global para poder apoiar clientes nas suas complexidades. Quando a gente faz um retrato da América Latina, né, a gente tem uma presença muito forte e uma estrutura de desenvolvimento local. Então, tanto em português como em espanhol, a gente tem mais de 1.600 pessoas, 7 países, com escritórios locais. Né? Eu falei de 64 escritórios no mundo, mas só na América Latina a gente tem aí 7 escritórios. Aqui no Brasil nós estamos em São Paulo. Então, para quem não conhecia, né, a Practia como parte da Publicis Sapient e objetivamente, né, como Publicis Sapient Brasil, nós temos escala, competência para apoiar vocês em tudo aquilo que diz respeito à tecnologia, transformação digital e novos modelos de negócio. Né? Aqui a gente vai ter um foco em automação inteligente, mas que conversa muito com a parte de Data AI, tá? Mas nós temos diversas outras práticas. Então, não necessariamente vocês precisam contar com a gente somente nessa parte de automação. A gente pode apoiar vocês em diversas formas e diversas maneiras e metodologias em tecnologia e transformação digital. Só para destacar essa competência nossa, trazendo aqui alguns highlights em termos de premiações que a gente recebeu. Em 2023, por exemplo, nós fomos reconhecidos como uma das 50 maiores consultorias do mundo, além de premiações de Great Place to Work, Gartner e DC, e mais recentemente saiu o primeiro relatório da HFS sobre GenAI e projetos usando IA generativa, e nos 2 primeiros relatórios a Publicis Sapient, Practia Publicis Sapient, é apresentada como uma empresa referência protagonista de projetos de IA generativa. Novamente, a gente está falando de algo que está na fronteira do conhecimento, é algo que a gente ainda estabelece boas e melhores práticas, mas já existem normas, guidelines, guias de como construir projetos de IA, projetos de Agentic Process Automation, alinhamento de modelos, engenharia de prompt, RAG, arquitetura agêntica. A gente está bem na fronteira do conhecimento exatamente para estabelecer esses modelos de governança dentro das organizações. Isso trazendo boas práticas globais e regionais. Boa parte dos clientes no Brasil e na América Latina, que são blue chips, a gente tem alguma atuação. Então, a gente se divide na Practia Publicis Sapient por vertical. Então, a gente consegue trazer tanto conhecimento tecnológico, metodológico, como conhecimento e prática daquele mercado. Então, o que a gente mais pode apoiar vocês é com benchmarks e cases globais, tá? Tanto do Brasil, como América Latina, como do mundo. Dependendo da vertical onde vocês atuam, a gente vai trazer cases específicos para a necessidade de vocês. Então, a gente tem um olhar da consultoria estratégica, mas indo além, né, de uma simples recomendação estratégica, a gente consegue, de fato, ir no bit and byte e entregar as soluções. Tá? Então, sim, somos uma consultoria estratégica, mas a gente vai até o limite da entrega de valor, o desenvolvimento tecnológico das soluções. E aqui só trazendo um highlight, novamente, né, de algumas empresas que a gente apoia no Brasil. Tá? Então, a gente tem muito orgulho de trabalhar com grandes empresas atuando em projetos das mais diferentes matizes, especialmente, né, a parte de automação inteligente, agora IA, Data AI e outras tantas, Customer Experience, estratégia, melhoria de processos, enfim. Para falar aqui muito rapidamente sobre a nossa visão, o Ricardo vai detalhar um pouquinho, né? Mas basicamente a gente está falando em mudar a forma que o negócio utiliza tecnologia e soluções digitais para criar mais valor. Seja através... Gilberto, acho que você ficou no mudo. Eu acho que alguém me colocou no mudo Ai, aqui. não Legal, foi. muito bem. Voltei? Então a gente consegue
garantir que as empresas tenham esse olhar digital 360, tá? Seja criar uma organização mais digital, seja inovação, seja melhoria da experiência do cliente, seja a parte de IA responsável, governança de IA, implementação de modelos de IA, seja novos modelos de venda, seja a parte de engenharia, seja modernização de aplicações. A gente tem feito muitos projetos utilizando copilotos e ferramentas para migração de aplicações de legado para novas formas de código. Delphi para, por exemplo, Java, C#, utilizando copilotos, reduzindo o tempo de migração e modernização de aplicações, lift and shift e toda a parte de sustentação digital. Então, vocês podem contar com a gente com essa suíte super robusta, ponta a ponta e transformação digital. O que a gente vai falar aqui tem um misto de Digital Organization, porque a gente vai falar sobre otimização digital do negócio, e a Data AI. Então, obviamente, como é um tema multidisciplinar, a gente vai conectando algumas disciplinas para vocês poderem enxergar um pouco a nossa forma de entregar valor, certo? Muito bem. Como que a gente ajuda os nossos clientes, né? A gente tem uma forte experiência em melhorar a experiência do cliente, ou seja, fazer com que a empresa crie mais valor para o mercado, para os seus stakeholders e principalmente para o seu cliente, transformando as organizações em organizações mais modernas. No ano passado, a gente teve cases de implementação de bancos digitais ponta a ponta, né? A gente vai apresentar aqui alguns cases super interessantes, mas especialmente na parte de fintechs e de bancos tradicionais que querem ter operações digitais. A Publicis-Sapient é a empresa de escolha para implementação e criação de bancos digitais em algumas organizações fora do Brasil. Temos parceria, e eu vou comentar aqui, com Google, Microsoft, AWS, Automation Anywhere, UiPath e soluções open source. Tá? E algo que a gente também tem uma visão muito grande, e a gente tem bastante experiência, é a questão de gerar valor a partir dos dados. Né? Perfil único de usuários, criar valor a partir dos dados e fazer com que a empresa se torne mais inteligente. Né? Uma empresa inteligente tem vantagens competitivas, e isso é fator crítico de sucesso. Como que a gente aborda os problemas nas organizações? Através de uma visão que nós chamamos de speed. Então, dependendo do problema que a organização tem, seja um problema de qualquer natureza dentro daqueles 3 aspectos, melhoria da experiência, criação de valor, aumento de receita, redução de custos, a gente vai conectar a parte de estratégia, produto, experiência, engenharia e dados. Tá? E tem projetos que são muito orientados a Data AI, existem outros que a gente vai ter que fazer o desenho do produto, outros que são mais associados à experiência. Então, o acrônimo SPEED permeia a nossa jornada end-to-end. Por exemplo, né, quando a gente está criando um banco digital do zero, a gente está indo desde a estratégia para entender qual o perfil, né, do cliente que a gente quer levar para esse banco digital, o desenho do produto, o desenho das jornadas, a construção do projeto, até a parte de dados e integração com sistemas legados. Então, a gente realmente faz um trabalho ponta a ponta, e hoje a gente consegue fazer isso com uma escala e com uma velocidade diferenciados no mercado. Existem consultorias que são só de tecnologia, existem outras consultorias que são só de estratégia. O que a gente tem como grande diferencial é conectar estratégia com tecnologia. Ok? Muito bem. Aqui a gente vai falar especialmente da parte de engenharia e Data AI. Então, a parte de automação inteligente diz respeito à engenharia, porque diz respeito à construção de soluções digitais, mas não existe IA sem dados, né? A gente costuma brincar com isso. Então, também tem um braço muito relacionado à prática de Data e AI. Importante, né, Ricardo, que a gente vai comentar, o Janderson também vai mostrar, esse evento aqui ele é agnóstico. Tá? Então, a gente vai mostrar para vocês soluções desenvolvidas em diversas plataformas. Microsoft Azure, Automation Anywhere, UiPath, soluções open source. Tá? E aí a gente está falando de arquitetura agente, que a gente está falando de diferentes modelos proprietários, modelos pagos via API, tem várias possíveis abordagens. Tá? E a gente escolheu esse evento dessa forma porque os clientes estão exatamente nessa fase exploratória, né? Num projeto de IA agêntica. Existem várias opções de caminho, e quais são os caminhos que a gente vai tomar? Existe uma decisão de engenharia,
existe uma decisão de negócios, existe uma decisão de custos, riscos e ferramentas homologadas. Então, só para vocês verem todo o leque de opções que a gente tem, a gente vai mostrar para vocês aplicações em todos os ambientes, tá? E em cada um desses contextos tem vantagens e desvantagens. Tudo bem? Tem vantagens de custo, tem desvantagens em funcionalidades. A gente não vai aprofundar nas diferenças aqui, a gente vai focar nos casos de uso, mas algo que a gente tem feito bastante é apoiar as organizações a definir exatamente quais plataformas ou tecnologias utilizar. Então, a parte de vendor selection e toda a parte relacionada à definição dos modelos e arquitetura agêntica, a gente tem bastante competência nisso. Com você, Ricardo. Legal, obrigado. Bom, então a gente vai entrar aqui um pouco em diferentes abordagens da transformação digital e já começar a aprofundar um pouco em como que essas soluções têm evoluído ao longo do tempo e ajudam as organizações, principalmente no que tange a otimização de negócio, que eu vou falar um pouquinho mais no detalhe. Então, quando a gente fala de transformação digital, né, estratégias e abordagens da transformação digital, basicamente a gente tem dois grandes blocos de abordagens que não necessariamente são excludentes, né? Eles são blocos que acontecem em paralelo, e dependendo da indústria e do nível de maturidade da organização, ela trabalha mais e menos em um ou em outro, né? Então, a gente tem um primeiro bloco na direita aqui de transformação digital do negócio. Então, o que que é isso? De fato, a transformação para a gente gerar novos modelos de negócio, novas plataformas de interação com os clientes e novas receitas a partir da tecnologia, né? Ou melhor, utilizando como base para enabler para a transformação de negócio a tecnologia. Então, aqui a gente está falando de fato de transformação do core do negócio, né? Indústrias como, por exemplo, a indústria da educação, que está tendo uma transformação muito grande que foi potencializada pela pandemia e toda essa interação digital, está tendo que, de fato, se retransformar, se revisar como um todo, né? Tanto a jornada dos clientes como a entrega do produto para abarcar novas formas de negócio e entrega do produto por meio da tecnologia. Por outro lado, então a gente está falando aqui muito mais de motor 2, né? Por outro lado, falando de motor 1, também é muito importante que as organizações constantemente otimizem e transformem o seu modelo de negócio atual, ou seja, não buscando novas receitas e clientes, novos modelos, e sim otimizando as suas receitas atuais, né? Melhorando, trazendo mais eficácia, trazendo mais efetividade nos seus processos para otimizar o negócio. Hoje a gente tem uma competitividade cada vez maior e quem de fato utiliza a tecnologia a seu favor para otimizar o negócio tem uma vantagem competitiva enorme, né? Então, quando a gente fala de automação agêntica, automação de processos, a gente está olhando principalmente nessa vertente da esquerda de otimização do negócio, que é a gente revisar jornadas de interação com os clientes, revisar processos transversais para que a gente tenha mais receitas, menos custos, mais produtividade dentro dos nossos processos e produtos atuais, né? Melhorando, obviamente, as jornadas e as entregas. Então, falando um pouco sobre, de forma end-to-end, de como que a gente trabalha e qual que é a nossa abordagem com relação à otimização do negócio, a gente precisa primeiro entender, e aí fazendo um paralelo com o que o Giba comentou do Speed, né? A gente olha desde a parte de estratégia até o desenvolvimento, e a olhar de estratégia sobre como que a gente vai abordar determinado problema para que tecnologia seja um enabler para gerar valor para o negócio é extremamente importante. Então, a gente entende que um processo de discovery, um processo de descoberta de oportunidades é extremamente importante. E a gente tem uma metodologia muito estruturada para identificar quais as principais alavancas e os principais processos de negócio que podem ser potencializados e otimizar os resultados de produtividade, de custos, de receita por meio de tecnologia. Então, a gente parte de um alinhamento de estratégia, de objetivos de negócio, um levantamento, de fato, da visão do pool de oportunidades, né, as estruturas, os processos, os custos envolvidos, um diagnóstico aprofundado das jornadas e processos exis, um desenho futuro, e dentro desse desenho futuro a gente olha de fato quais as alavancas tecnológicas que a gente consegue trabalhar, e aí aqui muito potencializado por automação, né, e essas diversas outras tecnologias que a gente consegue combinar para a gente gerar valor para o negócio e de fato conectar, né, iniciativas de valor aos objetivos de otimização do negócio para gerar resultados de produtividade, custos e receita.
tá? Quando a gente fala dessas diversas alavancas e diversas possibilidades, aí pode passar para o próximo. Quando a gente fala dessas possibilidades, justamente a gente trabalha entendendo os processos, melhorando, simplificando os processos e tendo oportunidades de automação e tecnologia. E a gente está hoje na terceira onda quando a gente fala de automação de processos e que é a automação cognitiva. Então a gente parte da primeira onda de RPA, para quem não conhece, né, que é RPA, Robotic Process Automation, a gente partiu de uma tecnologia de robotização de processos muito focada em automatização de tarefas manuais que sejam estruturadas, com regras muito bem claras e definidas, com entradas estruturadas, saídas muito bem definidas, né? Então, quem já trabalhou muito com esse tipo de automação, sabe que a gente consegue, em muitos momentos, automatizar tarefas picadas ao longo do processo, né? Porque quando você tem uma tomada de decisão um pouco mais complexa, com variáveis que podem mudar, né? E com dados não tão estruturados, esse RPA 1.0 ele não consegue, ele não é muito efetivo, né? Ele é muito mais uma um para um e algo muito mais estruturado com regras bem claras. Depois a gente tem toda a visão de RPA de hiperautomação, que é a segunda onda, né? Que a gente já consegue trabalhar com dados não estruturados, a gente consegue fazer automação um pouco mais transversal de processo de negócio, mais integração com ferramentas e pessoas para a gente conseguir aumentar o nível de automação, mas ainda assim com regras muito bem estruturadas e com um nível de interação limitado, né? E hoje a gente está vivendo a terceira era do RPA, né? A terceira onda de automação de processos, em que a gente tem uma conexão de diversas tecnologias e ferramentas para que a gente possa, de fato, trazer uma transversalidade muito maior na automação. Então, quando a gente fala de documentos, imagem, vídeo, dados não estruturados, quando a gente fala de tomada de decisão ao longo do caminho num processo, né, em que você precisa de uma compreensão muito mais semântica de contexto e de histórico para você poder tomar uma decisão para seguir uma determinada tarefa no sistema, como um processo de atendimento, enfim. Então, a conexão do RPA, da automação tradicional com modelos de IA, agentes de IA, fazem com que a gente consiga, de fato, trazer muito mais transversalidade e reduzir muito mais o esforço humano nos processos para que, de fato, a gente consiga trabalhar em questões mais analíticas, né? O que é interessante, se a gente olha esse gráfico, pessoal, o ciclo do início do RPA 1.0, que diz respeito ao início da tecnologia até a sua consolidação, ou seja, as boas e melhores práticas foram estabelecidas, foram quase 20 anos, né? E o início de uma nova onda não necessariamente está associado ao término da primeira. Então, existem organizações que não terminaram o RPA 1.0, ou seja, não têm o RPA minimamente estruturado, não tem uma visão de COE, não tem boas práticas, não segue PDD, não segue SDD, mas a partir dos anos 2010, 2015, você tem o início da segunda onda, quando as ferramentas se tornam plataformas SaaS, cloud-based, elas ficam mais acessíveis para os usuários, e você vê que o ciclo já é mais curto, né? Então, a segunda onda de hiperautomação, ela está em andamento. Muitas empresas têm buscado a hiperautomação, que é um robô para cada pessoa, em essência. Mas, com a IA generativa, de fato, a gente vê o início do RPA 3.0, que é a automação inteligente, automação cognitiva, Agentic Process Automation. E, assim, cada início de onda requer preparação, alinhamento, definição de boas práticas, testes, adequação de governança. E o que o Ricardo mostrou ontem, mostrou antes, né, Ricardo? A gente precisa revisitar a prática de discovery, de identificação de oportunidades, porque o que era possível no RPA 2.0 não era possível no RPA 1.0. E o que a gente vai mostrar para vocês aqui é o que é possível no RPA 3.0 há 6 meses atrás era impossível. Então, ou muito trabalhoso, né? Então isso vai exigir que a gente, de fato, né, quem é responsável pelo COE de dados e COE de automação, trabalhe muito junto para estar preparado para esse crescimento do uso da tecnologia. Perfeito, Giba. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Uma coisa não anda sem a outra, né?
Então, de Sim. fato, quando a gente trabalha essa integração de diversas tecnologias, se a gente não tem o trabalho de dados, de AI e de automação muito ligado e conectado, a gente não consegue evoluir da melhor maneira. E como você comentou, existem organizações em diferentes níveis de maturidade, e às vezes dentro da própria organização você tem processos em diferentes níveis de maturidade e que você precisa atacar de diversas formas. Né? Então a gente tem uma abordagem, e é muito importante essa escadinha aqui que a gente mostra, né? Que não adianta a gente também trabalhar uma automação de um processo, sendo que a gente tem atividades que a gente não são padronizadas, atividades que não agregam valor e que às vezes a gente vai automatizar algo e investir para robotizar um processo que não deveria nem existir, por exemplo. Então é muito importante a gente ter esse olhar, né? Esse olhar de como que a gente tem os melhores processos, a gente simplifica e coloca a tecnologia para a gente, de fato, ter uma mudança, uma transformação, uma mudança de chave mesmo, né? E aí a gente tem toda essa evolução, né, de entender os processos, definir os processos, melhorar, digitalizar, automatizar tarefas e processos com uma visão mais de automatização RPA 1.0, a hiperautomação, trazendo processos mais transversais, automação em escala, né, como o Gilberto conversou, né, um colaborador, um robô, né, um RPA, e hoje a gente tem uma automação inteligente em que você consegue, de fato, trazer muito mais contexto e muito mais tomada de decisão por meio de automação, suportando as decisões humanas, né? Então, a gente tem hoje agentes, por exemplo, de atendimento que conseguem analisar contextos, sugerir respostas, sugerir nível de criticidade da resposta para o cliente e realizar as ações no sistema com uma pessoa monitorando ou não, dependendo da criticidade do processo, né? Então, a gente vê toda isso daqui que é uma escadinha, é tudo conectado, e dependendo do nível de maturidade dos processos em cada área da organização, a gente tem que atacar de uma forma, seja por uma revisão de processos, seja já por um trabalho de automação inteligente. Então, essa abordagem, que não é uma receita de bolo, né? A gente tem muita experiência justamente para a gente entender naquela visão inicial de otimização, que a gente faz o mapeamento dos processos, o entendimento, qual é o tipo de arma que a gente vai utilizar para atacar cada problema. Né? E o que acontece aqui, que é bastante interessante, por isso que está tudo em vermelho, o advento dos copilotos e da própria IA generativa como suporte ao desenvolvimento da automação. E aí, de fato, você tem modelos agênticos, ou seja, modelos treinados para que você consiga criar tarefas a partir de prompts. E isso pode, inclusive, impactar a parte de processos. A revolução que a gente está falando, pessoal, é em toda a jornada. Então, hoje, objetivamente, a mudança tecnológica ela é tão drástica que, independente do seu nível de maturidade, alguma aplicação de IA dados dentro desse novo contexto vai fazer sentido, tá? Então, no passado você precisaria percorrer essas escadinhas quase que de uma forma linear, e hoje é possível você dar alguns saltos, tá? E a gente vai mostrar como que isso é possível. Só complementando, né, Ricardo, falando um pouquinho sobre esse boom da IA generativa, e de fato furou a bolha, tá, pessoal? Porque o que a OpenAI fez no dia 30 de novembro de 2022, que foi lançar o ChatGPT, mudou completamente o paradigma, né, de como a gente opera ferramentas digitais. Pela primeira vez, eu tinha uma interface conversacional gratuita que tinha capacidade de entendimento. À época, GPT-3, agora GPT-4, GPT-4o, GPT-4o Mini, vários outros modelos, DeepSeek, Anthropic, Claude, enfim, Llama, Grok, que lançou hoje o modelo 3.0, a gente vê de fato algo diferente, né, com relação à tecnologia, porque o que aconteceu é que a ferramenta e a tecnologia ficou acessível para o usuário final muito rapidamente, tá? E principalmente dentro do contexto de copilotos, de ferramentas que apoiam o usuário, esses grandes modelos de linguagem, eles de fato aceleram muito o processo de adoção tecnológica e reduzem a necessidade de conhecimento tecnológico. Então, com IA generativa, de fato, a gente pode falar de democratização, porque eu vou conseguir, num curto espaço de tempo, gerar partes do código ou partes das automações
para automações, obviamente, mais simples, através de terminais conversacionais, né? Ou seja, o que a gente vê e a gente vai mostrar é já a eliminação do drag and drop, já a eliminação do low code. Então a gente vai dar um salto realmente para o no code, tá? Basicamente, né, o GPT e o conceito que foi utilizado pela OpenAI é de um paper que ficou muito conhecido, Attention is All You Need. O modelo de Transformers, ele permitiu que os modelos conseguissem processar contextos de um grande volume de dados de uma forma inteligente. Então, é um mecanismo de atenção e autoatenção. Não vamos entrar aqui nos detalhes, mas, de fato, o paper é de 2017. A OpenAI saiu na frente colocando no mercado a solução e depois todo mundo veio atrás, né? Esses modelos eles estão ficando cada vez mais inteligentes, cada vez maiores. O Sam Altman já revelou que esse ano sai o GPT-5. E só para vocês terem uma ideia, né, do crescimento GPT-3 para GPT-4, esse é o salto que a gente teve com relação à capacidade do modelo. O modelo não é tudo igual, porque não é só a quantidade de informações. O GPT-3 era um modelo baseado em texto, o GPT-4 é um modelo multimodal. Então, ele tem capacidade de interpretação de texto, áudio, vídeo, né? E imagens, né? Ele tem capacidade de criação de imagens. Então, o modelo ele cresce com relação à forma que os dados são ali dispostos, né? Como são montados os vetores, mas também com relação ao volume de informações. E o que as ferramentas que a gente vai mostrar aqui, Automation Anywhere, UiPath, a própria Microsoft revelou semana passada um modelo agêntico, a Anthropic também revelou um modelo agêntico há mais ou menos 5 semanas, são modelos capazes de criar automações. Então, assim como eu tenho um modelo que é pronto para fazer texto, assim como eu tenho um modelo que é pronto para fazer imagens, eu tenho modelos que são preparados para fazer automações. Então, de fato, a gente está falando de uma grande revolução com relação à forma como a gente construi as automações e, a partir disso, os agentes que são criados através dessas automações. Hoje, a gente não vê uma total substituição dos agentes por RPA. O que a gente propõe é uma integração. Então, é como se fossem dois lados do cérebro, tá? Você vai ter agentes que são mais cognitivos, contextuais e flexíveis, e você vai ter o RPA, que por uma questão de consumo, regras de negócio e até mesmo custo, vai seguir regras de negócio muito bem definidas, tá? Então, pode ser que em algum momento os agentes de A, por uma questão de custo, novamente, funcionalidades, eliminem a necessidade do RPA, mas hoje, quando a gente fala de APA, Agentic Process Automation, a gente está falando de uma integração dessas duas tecnologias, tá? E por que faz sentido ter as duas? Porque elas têm funcionalidades diferentes, formas de programar diferentes, plataformas eventualmente diferentes e complementares, e custos diferentes. Do lado esquerdo, você tem muito mais a visão da licença do bot runner, né, do robô, do orquestrador, do consumo do agente, e do outro lado você vai ter chamadas por consumos de dados. Então, o modelo de precificação e o modelo de consumo, ele é ligeiramente diferente, tá? Então, a escolha aqui, ela não é só técnica, ela também é econômica, tá? Enquanto eu puder colocar coisas para RPA, eventualmente é mais barato do que eu consumir um agente para isso até certo momento, tá? O RPA é construído por pessoas, normalmente programadores com proficiência, competência, vivência, experiência, e ele é mantido num time de sustentação por pessoas, tá? Então, tipicamente, dentro do paradigma de RPA, uma pessoa desenvolve, você tem um analista que faz a PDD, você tem um arquiteto que desenvolve SDD junto com o desenvolvedor, você tem o desenvolvedor que desenvolve, não estou falando aqui de citizen developer, e você tem um time de sustentação que sustenta o robô. Então, você ainda tem uma dependência humana, tá? Quando a gente vai para a linha dos agentes de A, a gente ainda está num momento onde a gente está colocando human in the loop. Então, os agentes são feitos por pessoas e são sustentados por pessoas e eles interagem com pessoas, até porque quando a gente está falando de LLMs, a gente tem a preocupação dos modelos, como eles são modelos estocásticos, né, probabilísticos, eles pirarem. Então a gente costuma colocar pessoas no meio do fluxo para validar as saídas e as tomadas de decisão.
Mas o que a gente tem clareza é que num curto espaço de tempo a gente vai ter agentes criando agentes e agentes melhorando agentes de uma forma totalmente autônoma, né? Existe a teoria da internet morta, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa teoria, que no futuro a internet vão ser robôs falando com robôs. Os conteúdos, postagens, vídeos, tudo vai ser feito por robô e a gente vai ficar só de espectador, né? E a gente está se encaminhando realmente para algo muito parecido com isso, tá? Então, a gente já tem modelos que têm capacidade de se aprimorar e melhorar ao longo do tempo, mas não é a realidade para boa parte dos casos de uso que a gente trabalha hoje. Hoje a gente está integrando RPA com agentes de IA. Então, só para ter algumas definições claras, eu não vou detalhá-las aqui, mas depois vocês podem dar um print, né? Quem estiver vendo esse vídeo, para nessa tela aqui. Você tem o RPA, que é feito por humanos, mantido por humanos, regras de, né, de negócio muito bem definidas. Eu tenho que ter um processo estável, PDD, SDD, low code, drag and drop. O RPA mais GenAI é quando eu pego as plataformas de RPA tradicionais e conecto com uma LLM. E com base na interpretação de contextos, eu consigo definir caminhos críticos, ou seja, dado esse contexto, faça isso, dado esse contexto, faça isso. É como se eu criasse portas lógicas, prioritariamente através da interpretação de textos de documentos ou de bancos de dados, tá? Então, primeira camada eu tenho RPA, segunda camada eu tenho RPA mais GenAI. E aí a gente tem duas outras categorias que dizem respeito a agentes de IA, que são os copilotos de IA, que são os terminais conversacionais, que permitem que você acelere o desenvolvimento de textos, imagem e automações. Então, o copiloto, ele é um assistente pessoal, tá? O Copilot promete isso, né? O Gemini promete isso. A gente tem, né, o próprio GitHub com o seu copiloto, e as ferramentas de RPA estão criando seus copilotos, tá? Então, num curto espaço de tempo, a gente vai ter robôs ou automações feitas por prompt, tudo bem? Isso já existe. Já testei o modelo, por exemplo, da Anthropic, que você consegue, através de um prompt, ainda não está rodando na sua máquina, está rodando numa VM, tá? Mas eu testei semana passada. Você escreve um prompt. Eu quero que você crie um fluxo de um agente que vai acessar um site, fazer um web scraping. A gente vai mostrar aqui para vocês. E me devolva a informação numa planilha. O modelo, ele é um modelo agêntico e ele é capaz de criar scripts que vão fazer essa automação dentro da VM. E aí você dá o play e o robô já roda, tá? Ou seja, eu estou falando de copilotos que vão ajudar na produtividade. E a saída disso são os agentes de IA, que são esses agentes que a gente vai demonstrar para vocês, que são agentes com capacidade contextual, resilientes e flexíveis, tá? Que precisam atingir, para alguns atores, um determinado objetivo numa determinada escala no tempo, dada uma determinada condição. O Janderson vai mostrar para vocês a carinha de um agente para tangibilizar. E não querendo tomar mais tempo aqui, né, Ricardo, Janderson, hoje a gente tem visto 3 grandes casos de uso, tá? Para vocês ficarem atentos. E, novamente, o que a gente tem convidado as empresas, né, Ricardo, é revisitar o seu processo de discovery. Por quê? Porque o discovery no passado era: o processo precisa estar bem definido, as regras de negócio precisam estar claras, o processo precisa ser estável. Para agentes de IA, tudo isso é minimamente necessário, né? Ou praticamente desnecessário. Então, de uma forma bem simples, tá, pessoal? Aquilo que era impossível 6 meses atrás, 1 ano atrás, hoje dá para fazer. E hoje dá para fazer porque é possível ser feito ou porque economicamente é muito mais viável, tá? Então, uma coisa que a gente tem feito em boa parte dos nossos clientes, né, Ricardo, é revisitar o backlog de automações que haviam sido não aprovadas por business case, e a gente está refazendo os business case das automações numa escala mais transacional, e a gente tem conseguido viabilizar, de fato, os casos de uso. E aqui é interessante esse ponto, Giba, porque, como você falou, são dois pontos-chave aqui. Primeiro, porque você consegue dar muito mais escalabilidade e atuar no processo de forma transversal.
Então, um processo que você não conseguia aprovar porque o business case não tinha um resultado suficiente, porque você precisava fazer 3 automações ao longo do processo, você ia ter 20% de resultado. Em alguns casos, você revisitando ele, você olha o processo como um todo, de fato, né? Então, é como, de fato, você conseguir, você trocasse de óculos, né? Você tem uma outra visão sobre o problema e você consegue automatizar de forma transversal, né, aquela atividade, tendo talvez um ponto de validação no final, por exemplo. Dando um exemplo aqui de um processo de validação de documentos para auxílio creche, por exemplo, que você tem que validar conforme as regras, ver se aquele documento está ok, você precisa ter uma etapa de validação, uma etapa de cadastro, uma etapa de verificação e voltar para o colaborador caso esteja errado e tudo mais. Então, né, num cenário anterior, você faria partes desse processo, talvez o input no sistema. Mas agora você consegue fazer tudo. Você consegue fazer a análise do documento, input no sistema, aprovação ou reprovação, voltar para o usuário, né, solicitando, então, o processo como um todo. Então, um ponto é a transversalidade. Outro ponto é o investimento, porque tem ponto, por Sim. exemplo, quando você trabalhar com leitura de documentos, projetos que a gente não conseguia aprovar porque ia demorar muito tempo para conseguir no modelo tradicional e o investimento era muito alto, você consegue fazer em semanas. Tem inclusive um exemplo aqui que a gente vai mostrar hoje, né? Que não era viável, a gente conseguiu fazer em poucas semanas um projeto com um investimento muito menor, olhando para essas tecnologias que já tem o IA, né, abarcada, que faz um retreino do próprio modelo. Então a gente tem tanto uma visão de mudar a ótica e ver a oportunidade em casos que antes não eram oportunidade, quanto você ter uma redução do tempo de desenvolvimento também. Faz uma Exatamente. redução de investimento, né? Objetivamente, né, para a parte de extração de informação de documentos, né, em alguns casos específicos, não todos, você tem modelos gerando resultados melhores do que extração de dados com OCR, né? E você tem OCR 2.0, enfim, então você consegue reduzir drasticamente o custo utilizando modelos. Para passar rapidamente os 3 padrões aqui, pessoal, e aí vou passar a palavra ao Anderson para ele fazer as devidas demonstrações. Um tipo padrão que a gente tem aqui é o agente leitor-escritor. Então você tem um RPA que faz o consumo de dados de bancos de dados, então ele serve como realmente uma integração. Eventualmente você não tem API, você não tem integração com o sistema legado. Então você captura informações com o RPA, o RPA está conectado com uma LLM, a LLM interpreta o contexto e com base nessa interpretação de contexto ela devolve uma determinada resposta no formato de e-mail, resumo ou um padrão. A gente vai mostrar aqui alguns casos de agentes escritores, agentes que resumem informações, tá? Poxa, mas o ChatGPT já faz isso. Aqui a gente está falando, pessoal, de soluções corporativas. Tá? Então a gente está falando isso dentro do ambiente controlado, com modelos proprietários, com uma arquitetura agêntica, porque dependendo do tipo de dado, eu posso utilizar um determinado modelo que vai me reduzir custo. Então, quando a gente está montando essas arquiteturas aqui, eu não tenho somente uma LLM. Eu posso ter 15 conectadas. Tá? E aí, baseado em algumas regras que a gente define, eu vou rodar o modelo A ou o modelo B. Tudo bem? Quando a gente fala de arquitetura agêntica, ela é multimodelo. Tudo bem? Exatamente para reduzir o seu custo, e essa é a nossa especialidade. Tá? Então, nós temos o padrão, que é o leitor-escritor. Nós temos o segundo padrão, que é o executor. Então, você tem uma automação na entrada, uma LLM que interpreta o contexto, uma regra de negócios que é criada, um robô que executa uma tarefa, e o terceiro padrão, que é um copiloto, através de uma engenharia de prompt ali, né, de uma interface conversacional, você pede uma determinada informação, o robô, ele ou é consultado com base no contexto, ou, dependendo do modelo, se é um modelo agêntico, é criado um script em tempo real, e esse script executa as tarefas. Tá? O modelo, por exemplo, o modelo que a Microsoft lançou ontem, e o modelo da Anthropic que eu testei, ele cria o script de automação na hora. Tudo bem? Então ele cria o fluxo da automação em tempo real. E o IPF Automation Anywhere estão desenvolvendo soluções
similares que a gente já testou e são bastante interessantes, tá? Então imagina que eu não tenho o robô feito, eu não tenho o robô preparado. Ele não existe. Com base no que eu escrevi no prompt, o próprio modelo agêntico cria o script na hora e executa aquela tarefa. Tudo bem? Obviamente, né? Você pode construir uma automação que vai ficar em produção, né, que segue, ou eventualmente você pode ter vários agentes sendo criados em tempo real pelo usuário. Normalmente, do ponto de vista de governança, do ponto de vista de adoção, do ponto de vista de capacitação, é um grande desafio para todo mundo que está aqui, porque tem muitas possíveis opções de caminhos. Quando a gente está falando do robô escritor, o que ele faz bem, tá? Ele compara, por exemplo, o que a gente tem feito muita aplicação, né, Ricardo? Jurídico, financeiro, contábil. Análise de contratos, análise de cadastro de fornecedores, análise de gaps, análise de riscos, adequação tributária. Os copilotos, eles são muito bons para verem modelos, informações numa grande extensão de dados. E quando eu preciso comparar muitas informações, o ser humano não é muito bom, tá? Então, quando eu preciso identificar anomalias ou oportunidades, a gente tem utilizado esses padrões de agentes que conseguem analisar. Acho que o Janderson vai mostrar aqui um agente nosso que lê mais de 800 documentos, tá? Com muitas páginas, para dar uma resposta. Então, assim, eu não estou falando de um documento PDF que você subiu no chat GPT. A gente está falando realmente de interpretações de contextos amplos. O robô executor, ele pode fazer análise em tempo real do desempenho de fornecedores coletando dados de um arquivo JSON de um RP, e ele pode tomar ações de disparo de e-mail e de avaliação, eventualmente, de pendências. Eu posso ter gerenciamento de demanda, eu posso ter criação de relatórios, tudo isso através de um robô que executa tarefas. Claro, aqui não está no desenho, né? Mas o Janderson vai mostrar, em boa parte das arquiteturas que a gente desenvolve, a gente coloca um humano para validar algum tipo de saída dependendo do contexto. Então, se for algo complexo ou algo que a IA entende que é crítico, vai jogar para o humano e a gente consegue fazer isso dessa forma, tá? E o último padrão é desenvolver copilotos. A gente tem feito muitos cases de copilotos internos. Então, a gente sabe, tá, pessoal? Estamos entre amigos aqui. Tem muita gente que está colocando o dado sensível da empresa no chat GPT, no DeepSeek. Eu rodo os modelos na minha máquina, tudo bem? Eu utilizo, né? Eu baixo o modelo e eu rodo, né, na minha máquina localmente. Tenho que fazer toda a engenharia de prompt, enfim, mas exatamente para não correr o risco de vazar dado sensível. Mas a gente sabe que nesse momento tem alguém da sua empresa colocando contrato, colocando, né, proposta no chat GPT. Então aqui a gente está falando de criar copilotos proprietários, corporativos, tá? E que tem diferentes contextos, procedimentos, processos, instruções de trabalho, jurídico, financeiro, RH. Obviamente que a Microsoft promete que o Copilot vai navegar dentro do ambiente do Office 365, mas isso não substitui a necessidade de uma arquitetura agêntica robusta e toda a questão de permissionamentos e controle de acessos. Então Uma, aqui a gente vê grandes ganhos, né? e uma questão interessante aqui é que você consegue treinar o modelo com as regras dentro desse ambiente fechado, com as regras da empresa e com os documentos, inclusive para você reduzir muito a visão da alucinação do modelo, né? Então você consegue de fato dar respostas muito mais assertivas com base nos documentos da empresa do que algo genérico que você tem no modelo, né? Que você tem uma grande gama, né? Por exemplo, esse caso, acho que esse terceiro caso é bem interessante, que é de fato uma análise contextual de decisões jurídicas e respostas jurídicas de uma área, por exemplo, do jurídico para demandas dos próprios colaboradores. Então, tem toda a visão de respostas já realizadas e com uma nova demanda você consegue, inclusive, sugerir a resposta daquilo que já foi respondido antes. Então, inclusive, para você reduzir a chance de você ter um advogado que colocou uma resposta diferente do que outro, por exemplo, né, há 6 meses atrás. Então, isso, de fato, aumenta muito a assertividade, reduz a alucinação, né, do modelo, e você tem um ambiente seguro com os dados da empresa. Lembremos, pessoal, que boa parte das pessoas que são usuários de negócio não tem o mesmo nível de
profundidade de análise e tempo e conhecimento técnico. Como eu disse, né? Eu rodo LLM Studio na minha máquina local, eu rodo o modelo Grok, Llama, DeepSeek na minha máquina localmente. E aí eu parametrizo toda a engenharia de prompt e eu estou seguro. Eu posso colocar arquivo e tudo mais, e eu tenho meu copiloto pessoal, tudo bem? Mas é fundamental que a gente tem muitos trabalhos de governança de IA, à luz da ISO 42000. Existe uma norma sobre boas práticas de governança de IA que dizem respeito a alinhamento de modelos, questão de engenharia de prompt, acesso, segurança da informação, atualização dos modelos. Mas, novamente, eu não sou usuário padrão, né? A gente, como área de automação e dados, a gente precisa criar essas soluções corporativas o quanto antes, porque o risco é esse. As pessoas estão usando no celular nesse momento. E aí, Ricardo, explica um pouquinho de como que a gente aborda esse tema, porque não é só tecnologia, né? É governança. Exatamente. E aqui é muito importante, a gente olha para esse modelo de integração de arquitetura agêntica, né? E a gente tem que olhar essa imagem muito como um Lego. Então, a gente tem diversas tecnologias que, combinadas, conseguem dar solução em que a gente consegue ter diversos contextos de entrada nos processos, seja documentos, enfim, dados, pessoas, bases de dados, informações, imagem, áudio, texto, enfim, e as saídas esperadas para o negócio por meio dessa combinação. Então, como o Gilberto comentou, em alguns momentos é melhor a gente utilizar um RPA tradicional para fazer a navegação input no sistema. Em alguns momentos, a gente precisa ter uma interpretação de uma solicitação para o cliente para você poder startar as ações nos sistemas, por exemplo, né? E toda essa integração aqui, não tem como a gente olhar para isso, primeiro, sem a gente olhar para a integração entre o COE e o centro de automação com o COE de IA e dados. Então, a gente está vendo, de fato, uma integração entre esses núcleos que muitas vezes operam, e na maioria das vezes, operam de forma separada nas organizações, né? E o segundo ponto aqui, como que a estrutura de segurança e governança por trás disso vai acontecer, né? Porque você tem toda uma visão de permissionamento de acesso. Os modelos, para eles rodarem, eles precisam de acesso aos dados, então, como que você vai fazer que o usuário A tenha acesso a tal informação que o usuário B não pode ter acesso? A gente não está falando só de informações que não podem ir para o ambiente externo, e que a gente não possa utilizar informações do ambiente externo no ambiente interno, né? A gente está falando de informações entre áreas. Como que você faz essa segregação? Então, esse modelo de governança é extremamente importante e a gente vê de fato que a gente precisa de uma evolução no modelo como um todo, inclusive no COI, né, Giba? É, é imperativo, pessoal, que líderes do COI de automação e Data AI sentem para tomar café. É um tema multidisciplinar e muito integrado. Não existe IA sem dados, e o objetivo das IAs cada vez mais é aumento de produtividade, redução de custos e automações inteligentes. Então, a gente tem proposto uma integração do COI de Data AI com COI de automação, porque de um lado você tem os dados, do lado você vai ter os agentes, né? Então precisa definir papéis e responsabilidades, isso sem contar a camada de democratização. O programa de Citizen Developer, pessoal, ele vai atingir 100% da população da empresa, então não vão ser somente algumas pessoas que serão multiplicadoras, e mesmo para uso simples de copilotos, seja o Copilot, Gemini, né, se você é Google Suite ou Microsoft, não adianta você liberar lá o copiloto se as pessoas não são treinadas, tá? Eu especialmente tenho navegado muito nesse tema e eu tenho feito uma série de compêndios, né, de resumos de estudos do uso de copilotos por pessoas de negócios, tá? E todos os estudos apontam que uma pessoa sem copiloto para algumas tarefas de criação de conteúdo, resumo de e-mails, produtividade do dia a dia, tudo bem? Que são tarefas, inclusive, pouco automatizadas, porque elas são pequenas atividades picadas ao longo do dia. Por isso que o RPA não funcionava, né? Só um parênteses aqui, né? O RPA 1.0 terminou seu ciclo, o RPA 2.0 ele não terminou seu ciclo e teve muita promessa não entregue. Fazer robô rápido, fazer robô flexível, fazer robô inteligente, um robô para cada pessoa.
Isso não é a realidade de boa parte das empresas. Hoje, empresas grandes no Brasil têm um parque de automação que varia de 100, 200, 300 robôs no máximo. Ou seja, a gente entende que o RPA 3.0 é o que vai permitir que a gente chegue nesse patamar de democratização, tá? Voltando agora, você liberar um copiloto para uma pessoa não treinada e não ter copiloto é igual, estatisticamente falando. Agora, uma pessoa que tem um copiloto e é treinada em engenharia de prompt, no boa prática de uso de um copiloto, tem um aumento de produtividade de 15% a 30%. Quem não gostaria de ser 30% mais produtivo? Né? Então, imaginem que a cada 3 pessoas, né, eu ganho uma em termos de produtividade. Mas agora, eu vou deixar o grande finale para o nosso head de ATI, o G. Anderson. Ele vai apresentar para vocês aqui alguns casos de uso e vai fazer com vocês aqui algumas demonstrações dentro desse ambiente. G. Anderson, consegue compartilhar a tela? Show de bola, vamos lá, boa tarde, estão me ouvindo bem aí? Ouvimos super bem. Show de bola, então tá, vamos O começar Janderson numa parte prometeu bacana. trazer um pouquinho de cada tecnologia aqui e um pouquinho de cada caso de uso, né, Janderson? Isso aí, daí vamos discutindo junto aqui. Ótimo. Me avisem, por gentileza, quando estiverem vendo já a minha tela aí. Já está aparecendo. Estão vendo? Practia já está aparecendo? Então tá. Primeiro a gente vai fazer uma demonstração aqui mais em vídeo de projetos que a gente tem. Tá? Tá rodando o vídeo aí para vocês já? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Pera aí, então, só um pouquinho que eu vou fazer uma outra coisa aqui. Ó. Aproveitem, pessoal, quem tiver dúvidas ou insights, vão colocando no chat, porque no final... Isso aí. Ótimo, a gente vai resgatar. Ótimo. Tá. Então tá. Olha aqui, ó. Tá aparecendo o vídeo aí já. Aqui é a nosso agente interligando com SAP, já no nosso parceiro, né, Automation Anywhere, tá? E ele monta aqui já todo o fluxo, aqui no caso é de logística, né, um fulfillment, ordem dentro de uma logística interna, já um agente montando a automação das tarefas que acontece dentro dessa logística. Então, imagina, eu demoraria semanas para montar um processo, em questão de horas, com a ferramenta, com as integrações corretas, segurança, eu já consigo, em questão de dias, automatizar um processo que demoraria semanas ou até meses, tá? Então, esse aqui já é um primeiro tipo de agente que a gente tem. Aqui só para destacar o que está acontecendo, por favor, Ricardo. Por favor. Fica à vontade. Aqui a ideia é muito daquilo que o Giba trouxe, né? Aqui, obviamente, você tem todo, como que o Janderson trouxe, né? Você tem toda a questão de você conceder os acessos, né? Da plataforma para os sistemas e tudo mais, mas a gente não está mais falando de low code, né? A gente está drag and drop. Então, a partir de um prompt que a pessoa colocou que gostaria de fazer uma robotização para fazer o fulfillment de uma ordem no SAP, né? Ele já cria todo o fluxo, inclusive numa visão de raias ali, de diferentes etapas do processo, e já faz toda a sugestão de automação. Obviamente que depois a pessoa pode fazer os ajustes, os testes e tudo mais, mas ele já cria toda a lógica da automação por trás, né? Então isso é um ganho gigantesco de produtividade aqui. Né? Isso é o que a gente chama de modelo agêntico. Então, a Automation Anywhere dispõe de um modelo proprietário agêntico, e esse modelo é capaz de criar scripts dentro do Bot Creator. Então, através de um terminal conversacional, você consegue criar automações. Olha que incrível. Né? Então, quando a gente fala de realmente reduzir o tempo de desenvolvimento, sermos mais produtivos, aqui a gente tem uma ferramenta de apoio ao desenvolvedor, que a nossa equipe, né, já tem mergulhado e já tem trabalhado fortemente. Então, aqui a gente está falando de, primeiro, né, um sistema de recomendações para a construção de automações, um trabalho de democratização, mas também envolve redução do custo de desenvolvimento.
E isso é importante. Para chegar e para ficar fácil assim, tem todo um planejamento antes, todo de infraestrutura, arquitetura, integrações, personas, né? Isso que é interessante. Aqui um outro case nosso, que é da parte já de analisar dados históricos, né? De relatórios financeiros e já gerar termos para contratos automaticamente por meio do agente, né? Claro que aqui está rápido o processo, até eu vou passar novamente, né? Então ele tem os termos, uma base histórica de todos os empréstimos que foram feitos, né? As condicionantes, as regras de negócio, e a gente monta o processo para criar, baseado nos 5 últimos anos de operação, esses termos de empréstimos, tá? Então daria Aqui você tem um exemplo de um agente de A que está consultando uma base de conhecimento que foi pré-definida e ele é capaz de dar respostas em diferentes formatos. E a gente vai mostrar aqui alguns exemplos de integração de RPA com GenAI para diferentes formatos que não o trivial, né, Janderson? Então, bastante interessante essa funcionalidade aqui da Automation Anywhere. Aqui é legal já que é um outro processo usando o WhatsApp, ou seja, bem dentro da experiência do usuário, né? Eu não sei se eu vou conseguir aqui, Ricardo, passar o áudio, tá? Porque não tá pegando. Não tem problema. A gente explica o conceito. A gente explica. Tá. O conceito aqui é a gente fazer o mapeamento de processos com base em uma entrada de áudio, por exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, empresas que têm diversos processos em campo, diversas localidades, e você tem um alto tempo para uma equipe de processo, por exemplo, fazer o mapeamento, né? Ir até o local, se deslocar, fazer a entrevista, colocar esse mapeamento num BPMN, validar e tudo mais. Então, aqui, a partir de um áudio que uma pessoa pode enviar pelo WhatsApp, por exemplo, nesse caso aqui é uma instalação em campo, né? Feito por um técnico em campo de telecom. Então, a partir do momento que ele envia um áudio no WhatsApp descrevendo o processo, você tem, primeiro, o speech to text, né? Então, você transforma esse áudio em texto. Depois tem uma análise e estruturação desse texto em etapas de processo, que é o texto processado. E depois o diagrama de BPMN, que pode ser exportado para Visio, Visage, N ferramentas aí que a empresa trabalha, por exemplo. Então, você consegue ganhar muito tempo, porque você já sai do outro lado com o entregável final, e obviamente que esse analista de processos ele pode avaliar o texto já transcrito e pode fazer os ajustes necessários. Mas o interessante é que no meio do processo, nesse caso aqui, inclusive, tem uma interferência em que outra pessoa fala algo do início do processo, não, mas lá na etapa inicial tem isso, 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 e ele já entende isso daqui e já acopla no texto processado e no diagrama BPMN. Então, a gente tem 3 entregas aqui, né? O speech to text trazendo do áudio uma visão bruta de texto, o texto processado já por uma inteligência e o diagrama BPMN para ser validado e formalizado. Aqui é uma ferramenta, o Janderson pode explicar um pouquinho da arquitetura, né? Ela foi uma solução híbrida, mas aqui é uma arquitetura que a gente tem aplicado em vários clientes com diferentes contextos. Você pode mudar o input e o output. Aqui é uma ferramenta para acelerar a produtividade de time de processos. Mas imaginem que eu tenho um operador que precisa abrir uma ordem de manutenção e ele está em cima do poste. Imagina que eu tenho um operador fazendo a manutenção de uma subestação, né? E ele está com as mãos ocupadas e ele pode mandar, de alguma maneira, um áudio, né? Então, aqui, pessoal, a gente está falando, inclusive, né, Janderson, tem uma questão de memória, lugares onde não tem internet. Aqui é uma arquitetura muito flexível para transformar áudio, imagem e texto em qualquer output utilizável. Nesse caso aqui, o que é legal é que está saindo um fluxograma em BPMN, que você pode levar para o Visio e para o Visage, como o Ricardo bem comentou. Mas fala rapidinho, Janderson, dessa arquitetura, porque ela é super flexível, né? Na verdade, a gente tem aqui uma UI mostrando o processo, mas por trás a gente tem vários agentes trabalhando nessa questão, né? Da parte do tempo real do texto, ou seja, melhorando a transcrição, já ao mesmo tempo, em tempo real,
fazendo a descrição do processo e criando já a linguagem BPMN, ou seja, a gente tem uma estrutura por trás que ela, para a pessoa usuária, não está vendo, mas a gente tem uma estrutura de multi-agentes por trás, tá? Então, isso que é bem importante de trazer. Aqui... Existe uma falsa percepção, pessoal, só cuidado com essa armadilha, né? Nossa, parece mágica, né? Tudo aquilo que a gente não sabia explicar muito bem e que a ciência acaba explicando, a gente chamava de magia, né? Por trás tem toda uma engenharia de prompt, alinhamento de modelo, arquitetura agêntica, definição de modelos, preparação dos inputs. Então, é um projeto de tecnologia super flexível e robusto, mas que tem um desenvolvimento para sair com esse nível de qualidade, né, Janderson? Isso aí. Aqui já é um caso, a gente usando o Google Cloud, RPA e IDP na Eletrobras, né, com Automationware, para extração dentro de um fluxo de RPA, que é bem o que tu falou, né, Giba, de uma automação inteligente agêntica, né? Deixa eu mostrar aqui como é que ela está funcionando. Ela já funciona também esse caso foi, dentro... inclusive, premiado, né, Janderson, porque o tipo de input é diferente, né? Quer comentar? Isso aqui é o robô que está fazendo, na verdade. Ó. Já tem toda uma parte de agendamento, de entender a documentação técnica, né? Não é um processo trivial, ele é um processo já que envolve multimodalidade, né? Envolve imagem, entender o processo. O robô está fazendo screenshots e a LLM já está fazendo várias análises ao mesmo tempo, né? Então, é pensar essas arquiteturas para tornar simples o processo, mas eles são sempre customizados, são tailor-made, tá? É alfaiataria. Não é modelo de prateleira, que a gente chama, né? Precisa de uma arquitetura robusta aí de workflows, tá? Que é bem legal. Então, e aqui a gente está falando bem de uma diferentes, entrada, né? a gente está falando de... O treinamento desse modelo foi um treinamento complexo, porque a gente tem diferentes desenhos de engenharia e o local para coletar a informação, ele varia bastante. Mas, basicamente, a gente está falando de um agente que suporta e substitui parte das tarefas de engenheiros que tinham que fazer validação de documentos técnicos e aprovação de documentos técnicos. Então, realmente, é algo muito relevante, crítico e desafiador, mas para vocês entenderem quão robusto e flexível, e aqui é uma arquitetura mista, né? Parte Automationware, parte Google, exatamente considerando essas particularidades, né, Janderson? Isso. E são, como a gente diz, são modelos especialistas, né? Então a gente pega os modelos fundacionais que as LLMs têm e a gente faz tanto a parte de engenharia de prompt, quanto também a parte de recuperação de documentos, quanto também fine tuning no modelo, para que ele possa ter uma assertividade grande como ele tem, né? Então é um processo bem robusto, mas está se tornando cada vez mais acessível, né, de ser feito em termos de tecnologia. Objetivamente, pessoal, isso é muito importante, tá? Isso é um caso de uso que 6 meses atrás era inviável de ser feito. Isso, exatamente. Era simplesmente inviável. É isso que a gente está falando, né? Esses casos de uso que a gente está mostrando aqui, há 6 meses atrás, eles não passariam no Discovery, eles não seriam aprovados no Business Case, não daria para fazer PDD. Então, assim, revisitar o processo de Discovery é fundamental, reforço, mas também esse tipo de projeto de agente é um projeto de desenvolvimento de software de IA. Então, não é só fazer uma PDD, SDD e vai sair o software do outro lado. É um projeto muito mais complexo, que envolve UI, UX, alinhamento de modelo, ciência de dados. Então, são projetos que não são desenvolvidos simplesmente por um analista e um desenvolvedor de RPA. Por isso, novamente, a gente convida o COE de dados e o COE de automação a repensar suas estruturas e seu modelo de trabalho. E a gente já tem uma base de conhecimento grande para ajudar as organizações nesse sentido. Tá? Que é outro bicho. É outro bicho, né, Janderson? Aqui a gente está trazendo, Giba, já dentro disso que falou como um trabalho multidisciplinar, a gente está vendo uma nova geração desses assistentes conversacionais, que antes era perguntas e respostas, como se fosse uma FAQ. Esse é um case nosso, né, Janderson? Esse é um case nosso de assistente de viagens personalizadas, tá?
que ele já muda a lógica de como é que é feita as recomendações, ou seja, como é que ela aparece a UX do resultado de um agente de IA. Olha só. Então, isso está no site para um usuário, certo? Isso. Só que a gente tem um agente para interpretar as intenções, um outro agente só para fazer a modelagem customizada e um terceiro agente para entregar o plano individual. E ainda tem um trabalho de UX, de front-end, muito bonito. Não fica só aquele texto, né? Entrega uma imagem, uma experiência para o usuário customizada, e ele já poderia ali fazer o book now, ou seja, já pode fazer o registro da viagem ali mesmo, ou seja, uma experiência totalmente Era uma viagem para Ilhas Fifi para 3 pessoas no período de tanto e eu gostaria de fazer uma escala tal. Ele já cria esse roteiro personalizado com baseado nas tuas preferências, né? Inclusive, o próximo que a gente vai mostrar, que até eu e o Ricardo já trabalhamos bastante nesse sentido, né, Ricardo? Quer ver? Eu acho que é esse aqui. Não, é depois desse aqui, tá? Esse aqui é o nosso trabalho já em conjunto com o time do Hub da Índia, tá? Que é legal. Olha só que bacana. É um assistente. Aqui, claro que a gente não está usando os dados reais do cliente, né? Mas é um assistente para análise de financiamento, recomendações financeiras personalizadas. Então, a gente aqui está usando dados abertos para fazer a demonstração, mas no caso aqui seriam agentes trabalhando com as demonstrações financeiras dos próprios clientes, entendendo a tua jornada e já recomendando, tá, eu tenho R$1.000 aqui na conta que eu quero aplicar e o meu perfil é conservador, eu não gosto de correr risco. Com base no meu histórico, o que tu indica aí que eu possa aplicar? Então, isso pode ser tanto no nível individual quanto no nível corporativo, tá? Então... Hoje as recomendações, né, para quem tem aplicativos de investimento, elas são baseadas aqui na análise de perfil, elas são muito genéricas. Aqui você tem um nível de personalização único, né? Ou seja, você está tratando o indivíduo como um indivíduo de fato, com uma experiência realmente disruptiva. Aqui nesse caso é uma demonstração conectando com dados da Bloomberg, então, mas só para vocês entenderem o nível de entrega que a gente consegue com esses agentes de IA, né? Recomendação, sumarização, visualização e comparação, tá? Então, consegue fazer vários itens, né? Aqui um caso já... marketing, CDP, experiência do consumidor, né, Ricardo? Se quiser comentar até um pouco. Legal. Esse daqui é um caso bem interessante, porque a gente, dentro de um aplicativo, a gente colocou diversas etapas e diversos modelos aqui para a gente aumentar a produtividade do time de vendas numa empresa de cosméticos global. Tá? Então, qual que é a ideia? Primeiro, a gente tem uma análise, enquanto um vendedor, né, ele vai fazer um pitch, vai fazer uma apresentação no cliente, primeiro ele analisa o histórico de consumo desse cliente e ele recomenda possíveis ofertas para aquele vendedor fazer para aquele cliente. Primeiro ele tem uma análise do histórico e ele já dá, com base numa visão estatística, insights, o que ele poderia recomendar. Depois, vocês viram agora há pouco aparecendo, ele já gera uma apresentação de pitch personalizada para aquele cliente com o histórico dele e já com as recomendações. Então, aquele vendedor ele já teve toda uma análise do histórico e ele já teve a apresentação, né? Que quem trabalha com apresentação e esse tipo de trabalho sabe o quanto tempo demora e quanto tempo que essa pessoa poderia estar fazendo reuniões e ele está trabalhando com questões administrativas, né? Depois disso, depois da reunião, ele grava um resumo de como foi aquela reunião e tem um terceiro modelo aqui que faz recomendações de ações e já envia e-mail para o cliente com o que foi combinado e faz follow-up, inclusive, do que foi tratado. Ele já faz uma visão ali do e-mail que vai ser enviado, com base no que foi falado. Então, basicamente, isso daqui, todas as etapas, né? A análise de histórico do cliente, a preparação do material e, no final, o envio do que foi discutido e follow-up, ele trabalha de forma transversal. Isso daqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, tá? Gerou cerca de 20% a mais de produtividade de vendas. Foi gigantesco o resultado desse projeto. Então foi bem interessante. E aqui já é um caso que a gente está usando frameworks open source, como, por exemplo, LangChain, né?
e já também já experimentando isso com modelos proprietários. Não, mas o cliente quer Azure OpenAI e a gente fazer esse match é bem tranquilo de fazer. Então a gente se abriu para novas possibilidades agora também, né? Que antes o pessoal não, só usa esse tipo de stack tecnológica. Agora o pessoal também se abriu para novas possibilidades nesse sentido. O front-end é nosso também, né, Janderson, nesse caso? Isso, é nosso. Aqui, o último desses de hub que a gente tem, né, é mostrando uma montagem de uma documentação técnica bem robusta, né? São agentes de IA criando documentação técnica. Então, um cria os endpoints de uma API a partir de uma documentação de um Swagger, ou seja, de um arquivo técnico da API. Ele já cria os endpoints, a documentação, as respostas, tudo automaticamente. Olha ali, até a gente acelerou bastante, né? Para mostrar. Isso, daqui a pouco, um desenvolvedor demoraria 1 semana, 2 semanas para essa documentação. Em questão de minutos, ele montaria já a documentação da API, ou seja, o time to marketing muito maior, muito mais rápido, tá? Vamos lá agora aqui. Deixa eu mudar a minha tela. Aqui só um resumo da ópera, pessoal, e a gente está acompanhando aqui no chat, a gente vai ter um momento para pegar algumas perguntas de vocês. Mas, novamente, né, a flexibilidade, a robustez, as diferentes tecnologias, a gente está falando realmente de um novo florescer da automação inteligente que vai exigir da gente, né, um trabalho em conjunto, desenvolvimento de boas práticas, teste, piloto, execução. Mas a certeza que a gente tem, né, Ricardo Janderson, a forma como a gente vinha trabalhando a automação, ela rapidamente está ficando obsoleta. Tá? Então a gente precisa realmente revisitar a forma como a gente entrega valor para os negócios, porque esse nível de agentes é completamente diferente. Mas passo a bola aí para o Janderson. Aqui você está trabalhando numa plataforma open source, né, a N8N. Isso. Aqui é legal que então a gente falou antes de trabalhar com clouds privadas, né? Então a Azure, Google, Amazon Automation Air, mas as pessoas estão nos demandando também, tá, mas Janderson, e as plataformas open source que são comercialmente distribuídas, mas eu posso começar gratuitamente também fazendo. E eu quero fazer isso de uma maneira drag and drop. Então vamos fazer, N8N aqui. Aqui, por exemplo, é um exemplo de um agente, pessoal, que ele... Isso está ao vivo, né, Janderson? Você está mostrando agora. Agora já é ao vivo, tá? Agora já é ao vivo, não é vídeo, né? Okay. Aqui é um agente que ele faz o quê? Ele simplesmente nos auxilia, ele é um agente Plan e React, e eu acho que não sei se tu chegou a falar sobre essa teoria do Plan e React, Giba. Pode que é um agente Janderson. Criar um order to cache. Vamos ver aqui. Criar um processo de order to cache, tá? Bem amplo. O que ele faz aqui? Ele começa a fazer várias iterações, tá? Ó, então ele tá ali na direita, já tá mostrando para nós os logs, ó, ele tá buscando várias vezes, ele tá criticando ele mesmo o processo dele e tá tomando decisões para ver qual é o momento que ele acha que a resposta está robusta o suficiente para eu entregar. É diferente da lógica de um chat GPT, né, que a gente pergunta e já tem a resposta. Aqui não, ele faz N interações, busca várias vezes na LLM, questiona e depois entrega o resultado, tá? Muito legal. Tá, aqui deixa um pouquinho mais ele questionando. E aí, Janderson, aproveitando enquanto está processando, a gente está em tempo real aqui, a definição se a gente vai utilizar o IPF, Automation Anywhere, Microsoft ou uma plataforma open source, é uma discussão de homologação de ferramenta, de validação com o time de governança, de acessos, é isso, né? Ou seja, tem uma questão de homologação e uma questão de custos, né? Vou deixar enquanto está processando aqui, eu vou ir no outro. Tá. Que aqui, ó, já é um text to analytics, tá? Ou seja, eu estou analisando uma base de tickets de suporte que eu tenho.
Então, eu botei lá no Base Raw, mas poderia ser CRM qualquer, né? Ou outro Zendesk, qualquer um, para analisar os tickets de suporte que eu tenho. Então, por exemplo, quais são os principais tickets que eu tenho? Me traga os assuntos. Ele já consegue fazer uma tabulação, é isso? Isso. Eu estou pedindo em linguagem natural, né? É um banco de dados estático ou ele poderia estar conectado via API? Não, ele na verdade ele atualiza em tempo real o banco de dados e o agente já nos traz em tempo real a atualização do resultado. Você consegue abrir e fechar ticket também através do terminal? Exatamente. Consegue. E aí consegue fazer essa interação. Aqui no caso eu botei o prompt só para a gente analisar o Analytics, né? Ó, então ele trouxe aqui título, né? Os assuntos, eu pedi os principais assuntos. Mas agora deixa eu pedir para ele faça um agregado por números dos tickets. E realmente eu vou conversando com a minha base de dados, né? Então aqui eu estou olhando. Poderia, até para o pessoal entender, eu poderia ter um front-end e isso aqui ficaria no back, né? Então, exatamente. Isso poderia estar dentro. Ok. Seria muito mais bonito, né? Seria muito mais atraente, né? Mas ele aqui, ó. Total de tickets por status, total de tickets por categoria, resumo, né? Abertos, né? Então eu posso fazer uma interação de qualquer maneira com meus dados tabulares e também fazer um agregado. Tem sugestões de melhoria para os tickets? Então ele vai lá, né? Já jogou na memória. Interessante. Então, não é só output e resumo, ele também pode gerar inputs e ele atualiza o banco de dados através do terminal conversacional. Aqui eu pedi vários requests Não tem problema. Na mesma hora, tá? Você quer abrir no outro e a gente... Tá. Aqui, esse já é mais parrudo, né? Aqui seria o quê? Eu estou pegando os mesmos tickets, mas eu estou fazendo um sistema multi-agentes. O que eu estou fazendo? Eu estou usando Anthropic para buscar os dados. Ele está fazendo uma busca já pelo agente da Anthropic. E eu estou usando DeepSeek para fazer uma análise daqueles tickets e me entregar uma análise, tá? Então aqui, ó, deixa eu mostrar. Você está falando de uma arquitetura agêntica com multimodelos, é isso? Multimodelos com multiprocessamento e também buscando em sistemas externos, né? Eu quero mostrar aqui porque daqui a pouco, olha aqui, ó. Só para mostrar para vocês. Olha como é que ele entrega o resultado. Aqui está um plano de ação detalhado baseado na análise apresentada, tá? Então, ele dá um plano de entrega baseado nos tickets que eu tenho. Ele pegou, deixa eu até rodar aqui de novo, daqui a pouco está com o sistema muito... Como a gente está rodando vários ao mesmo tempo aqui, né? Ó, ele está buscando... Vai buscar os tickets, vai fazer uma análise em tempo... Foi aquilo que tu perguntou, Giba. Poderia ser isso em tempo real? Eu poderia entregar um relatório a cada hora para a gestão, dizendo como é que estão as vendas, como é que estão os tickets, né? Ele demora um pouquinho. Eu posso substituir gestão de tickets por vendas, por financeiro, por jurídico, por... Exatamente, eu posso fazer uma arquitetura... Poderia estar consultando um RP, poderia estar consultando um CRM. Pô, vamos lá, não acho que não durou nem 30 segundos, pessoal. Olha aqui, ó, daí ele trouxe o plano aqui, claro, bem parecido com o anterior, mas ele já trouxe o plano aqui, já usando o reasoning do DeepSeek lá de 70 bilhões, um distilled, né? Então, um resultado bem robusto. Um outro agente aqui que eu queria mostrar para vocês, aqui, ó, aqui a gente fez um agente que faz um crawler de websites, né? Ou seja, eu peguei aqui, botei o site da reforma tributária, ou seja, informação pública aberta, né? Então tem tudo aqui. Imagina eu analisar e organizar toda essa informação. Então o que foi feito? A gente pegou, fez o crawler
e eu não vou rodar porque ele já foi feito aqui, esse processo, só trouxe para mostrar. Ele já está colocando as informações do site que foi feito o crawler num formato vetorizado que eu vou mostrar para vocês que a gente já pode usar aqui ele para pesquisar. Então, eu estou com um agente aqui que está buscando informações sobre a reforma tributária, essa que saiu agora, que foi aprovada em janeiro agora do mês passado, né? Então, eu posso perguntar, né? O que é, por exemplo, o que é IBS, né? Vamos ver o que ele nos traz, tá? Eu não testei antes aqui, estamos fazendo junto. Ó, buscou no modelo, buscou no banco vetorizado, já fez os embeddings, tá? E trouxe o resultado, ó. Legal. Ó, peço desculpas, mas não encontrei informações sobre IBS na nossa base de conhecimento, mas posso pegar uma informação específica, um dos elementos centrais da proposta em discussão. O que eu estou fazendo? Se ele não acha na base de conhecimento, eu estou buscando no Google. Eu estou buscando na API do SERP API, que é um wrapper da Google. Legal. Então, ele já me traz, já não trouxe ali, o que eu posso fazer? Eu já posso buscar em outras bases. E ainda me dá uma análise da teoria de direito tributário, tá? Então, já faz isso também. Vamos pesquisar mais uma aqui. Quais as imunidades da nova reforma tributária? Uma pergunta bem natural, assim, não estou fazendo nenhuma Sem uma pergunta. engenharia de prompt elaborada para dar mais contexto aqui, né? Só como exemplo. Só como exemplo mesmo, né? Poderia ficar bem mais elaborada a minha pergunta, né? Mas o time do mesmo jurídico, assim... por exemplo, eu poderia ter isso conectado a uma base de conhecimento dos meus contratos, eu poderia ter do outro lado a consulta atualizada, né, aos dispositivos legais da reforma trabalhista, porque é muito dinâmico, e eu poderia estar sempre tendo esse terminal de consulta que pega a minha informação e o dispositivo legal, é isso? E também poderia, por exemplo, num terceiro ponto aqui, estar conectado com uma API de Jus Brasil, por exemplo, e já está pesquisando jurisprudências ao mesmo tempo. Para já ver, mas eu tenho esse problema aqui de imunidade tributária entre estados. Como é que eu faço aqui para resolver ela com a jurisprudência? Então, também posso fazer isso nesse sentido, tá? Fantástico. Janderson, a gente chegou aqui no final e queria parabenizar você, ao Ricardo, pela condução. Prazer estar com vocês aqui. O pessoal fez algumas perguntas, né? Pessoal, com relação ao material, se vocês quiserem ter acesso ao material, enfim, mandem um e-mail para a gente consegue fazer a apresentação para a empresa de vocês, tá? Esse material vai ser disposto no YouTube o quanto antes, então vocês vão poder assistir para quem não perdeu. A gente teve mais de 300 inscritos, né, nessa sessão. A gente vai enviar para todo mundo essa live, tá, para que vocês tenham acesso. E o ponto, né, Janderson, Ricardo, para terminar, e eu quero que vocês terminem com uma mensagem, a minha é no sentido de isso traz vantagens competitivas objetivas. Se a sua empresa não está se preparando para esse movimento, num curto espaço de tempo, o seu concorrente estará utilizando e é provável que você se torne menos competitivo num curto espaço de tempo. Tá? Tudo é lento até ser rápido demais, né? Tudo é lento até ser de repente. Esse primeiro trimestre do ano, pessoal, é o momento de definir quais são os projetos, começar a fazer piloto. E o ano passado era ano de entender o que era agentes de IA. E quem participou desses eventos, a gente foi numa linha muito exploratória. Como prometido, nesse evento aqui, a gente já está trazendo cases. Então, o nosso convite para vocês é organizem a casa e comecem a pensar como colocar esses projetos em operação, porque são fundamentais para a competitividade de qualquer negócio e podem contar com o nosso apoio. Legal, Giba. Eu acho que complementando um pouco o que você disse sobre todo alento até ser de repente, tá de repente já, né? E a cada dia, a gente tá nessa conversa aí, eu tenho trocado muito com o Janderson também. Cada dia, né, Janderson, a gente vê uma coisa nova, uma coisa diferente,
E essa questão de você identificar oportunidades que há um tempo atrás não eram oportunidades, porque a gente não tinha tecnologia para isso. A gente está falando, às vezes, né, Janderson, de semanas aqui, pontos que a gente discutiu em dezembro, que a gente está revisando agora, que a gente já tem uma visão diferente por tecnologias que saíram modelos que saíram há pouco tempo, né? Então, sem dúvida, a gente tem uma aplicabilidade. O principal desafio aqui é a visão de governança, é a visão da aplicabilidade prática no dia a dia. E a gente tem uma visão muito grande e cases que a gente pode levar e que a gente pode estruturar e adequar a arquitetura à realidade de vocês. Então, acho que a mensagem do Giba é muito bacana aqui, é identificar os casos e a gente pode ajudar vocês a conectar as necessidades com a tecnologia para poder alavancar o valor do negócio, né? Eu acho que o nosso principal objetivo é esse. As empresas muitas vezes não têm a visão do que pode ser feito e a gente está aqui justamente como o principal objetivo lá que o Giba comentou do Speed, desde a visão da estratégia, é conectar a estratégia e as necessidades do negócio às soluções que de fato agreguem valor. Só antes do Janderson terminar, pessoal, às vezes a gente pede a luz e vem o sol e todo mundo fica cego, né? E fica desesperado. Meu Deus, é tanta coisa. Por onde a gente começa? E o trabalho que a gente mostrou lá no início, a parte mais metodológica, é como a gente conecta tudo isso à estratégia. Então, o nosso trabalho aqui é realmente ajudar as empresas a entenderem onde estão essas alavancas. Então, a gente apoia desde o discovery até a implementação, tá? Porque, de fato, pode criar um pouco de ansiedade, né? E perda de tração no curto prazo. Mas, Janderson, novamente, Legal. parabéns aí pela condução e fecho contigo. Legal. Então, assim, a minha mensagem final é, primeiro, né? A gente está se colocando num momento agora de aprendiz todos os dias. Todos os dias está vindo uma nova abordagem que a gente não via. Então, estamos aprendendo muito. O que era inviável se tornou agora factível. Então, a gente está discutindo coisas que eram impossíveis há pouco tempo. O Giba reforçou bem isso. Mas os fundamentos continuam cada vez mais imprescindíveis, né? Que é um bom planejamento, uma boa governança, os requisitos de negócio, né? E principalmente está ficando cada vez mais barato o acesso a tecnologias muito avançadas. Porém, implementar elas dentro das nossas regras de negócio e dentro do nosso mundo continua ainda precisando muito da gente, do nosso penso analítico, né? E isso que é muito importante da gente ter. Então, deixamos aí todo mundo bem à vontade, convidados por LinkedIn, e-mail, entrar em contato com a gente, né? Porque a gente está bem afim mesmo de ajudar aí nesses processos aí que a gente está automatizando com agentes de IA, tá? Perfeito. Pessoal, eu deixei o meu e-mail e todo mundo vai receber que estava nessa live, né? Vai receber os comunicados da gravação, enfim. E Ricardo, Janderson, Giba, quero sentar para entender um pouco mais como que a gente pode começar um projeto de Agentic Process Automation. É só marcar um bate-papo, a gente vai estar mais do que à disposição para explicar como que a gente aborda o tema, definir qual a tecnologia e abordagem para que a gente possa crescer juntos. Vi aqui alguns amigos, feliz de ver algumas pessoas aqui do nosso ciclo de amizades e contem com o nosso apoio restrito aí nos próximos passos. Uma ótima noite a todos. Sara, Andréia, todo o time, Verônica, obrigado aí pelo apoio. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite para todos. Tchau, uma boa noite. Tchau, tchau.